sabe o pesadelo que é quando eu vou começar a gravar um vídeo pra vocês. Porque quando eu ligo a câmera, eu demoro uns 20 minutos pra conseguir olhar pra câmera. Porque eu fico olhando pro cabelo. Porque eu acho essa figura que eu fico vendo aqui no monitor, tipo, não sou eu. Definitivamente. Não sou eu essa pessoa. Eu não consigo olhar pra câmera em hipótese alguma. Porque eu fico obcecada com a história do cabelo. Ai, como isso me estressa. Se bem que eu comprei ele, eu achei ele tchan. O lance é que ele irrita, porque ele fica fazendo assim, sabe? Ele não para. Não para. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. Não para. Vamos ver. Eu me mexo muito no cabelo. Na hora que eu vejo. Ó, esse aqui, ó, já desalinhou. Eu não vou poder olhar pro brinco. Gente, acho que eu tenho toque. Parar com essa palhaçada. Hoje o papo não é cabelo. Não é papo de comadre. Hoje o papo é alimentação. Por que eu me tornei vegetariana? Eu sei lá, no fundo eu acho que talvez eu tenha nascido vegetariana. A minha ideia é contar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Na verdade, eu sou ovo-lacto vegetariana, se eu fosse usar a nomenclatura correta. Porque eu como ovo e como alguns laticínios, mas de forma bastante moderada. Então, vamos começar dos primórdios, né, do começo aí. Eu venho de uma família que é uma família carnívora, né? Pai, mãe, irmãos, tirando minha irmã mais velha que não come carne também, avós, madrasta, enfim, todas as pessoas que eu convivi a vida toda são carnívoros. E eu, bem na verdade, eu brinco que eu vim abençoada com um paladar que nunca aceitou a carne, que não gosta da carne. Então, pra mim, nunca foi uma questão abrir mão da carne, não abrir mão da carne, porque era simplesmente uma questão de paladar. Quando eu era pequenininha, o meu avô, ele gostava de fazer no fundo da casa dele, que tinha um terreno, né, enorme, um quintal enorme, ele gostava de fazer plantações, hortas, de uma série de coisas, tinha uma bananeira enorme que eu adorava. Opa, tudo bem? Obrigada. E aí, num dado momento, meu avô resolveu fazer um galinheiro em casa. E aí, quando ele chegava com aqueles pintinhos, era uma alegria, né? Eu me lembro como se fosse hoje, ele chegando com uma caixa de papelão lotada de pintinhos. Os pintinhos dentro da caixinha de papelão. Era, assim, o grande acontecimento, quando a gente ficava esperando meu avô chegar com esses pintinhos. E aí, ele teve a feliz ideia de dar um pintinho para cada neta. E aí, a gente amarrou uma fitinha no pezinho, né, desse pintinho. Cada uma tinha uma cor, sei lá, a minha era vermelha, vamos botar. E aí a gente ficava com esse pintinho como se eles fossem, sei lá, nossos brinquedinhos, nossas bonecas, nossos, sei lá, bichinhos de estimação. Porque a gente assistia televisão com o bichinho no colo, a gente embrulhava o bichinho em pano porque achava que o bichinho estava com frio, a gente queria dar água em conta-gotas na boca do pintinho. Enfim, era uma grande festa essa questão do pintinho. Porém, o pintinho crescia. O pintinho crescia e virava uma choradeira desgramada pela casa, porque a gente obviamente não queria que matasse os nossos pintinhos. E aí os outros bichinhos acabavam que eram, né, mortos, e os nossos ficavam lá. E eu me lembro que eu ficava aterrorizada quando, sei lá, no almoço de domingo, eu olhava o frango em cima da mesa, porque eu falava, meu Deus, eles mataram o bichinho que estava no quintal. Eu não entendi aquilo, sei lá, eu devia ter uns 7 anos de idade, mais ou menos, não sei. E aí, teve essa questão. E o que acontece? Outra recordação que eu tenho de infância é da minha mãe com o chinelo na mão falando, engole essa comida agora. E eu ia enchendo as bochechas de comida e não engolia, porque eu não suportava o gosto da carne. A minha mãe fazia isso por mal, porque ela era uma assassina de bichos, porque... Não, óbvio que não. Ela queria o meu bem, e naquela época acreditava-se sim que as proteínas, enfim, só podiam vir da carne, e ela estava fazendo o que ela achava que era melhor para mim. Ela tinha medo que eu adoecesse, ela tinha medo que eu pegasse, né, que eu tivesse uma anemia, que eu ficasse subnutrida, uma série de questões. Então ela me obrigava a comer a carne, era sempre um sofrimento muito grande. Por fim, apesar da história do meu pintinho, a única carne que minha mãe conseguiu acabar fazendo com que eu comesse foi o frango. E ainda assim só o peito, não podia ser coxa, não podia ser asa. E por que isso? Porque eu me lembro que era uma coisa que eu achava que não tinha gosto. Então eu tacava ketchup, eu tacava um monte de coisa em cima e acabava que, né, botava num estrogonofe, acabava que eu conseguia comer aquilo de alguma maneira.
Porém, quando eu me tornei adolescente, de alguma maneira, as informações começaram a circular mais e eu comecei a ler um pouco mais sobre a questão dos hormônios que são injetados nos bichos, especialmente nos frangos, e de como isso pode ser danoso para a saúde. E eu fiquei assim, escandalizada com as coisas que eu li e tal, e eu falei, meu Deus, eu não gosto disso, por que que eu tô comendo isso? Eu não gosto de frango, tipo, minha mãe não está mais com chinelo na mão, querendo que eu coma carne, e eu não vou mais comer. E aí eu parei de comer. Então, bem na verdade, foi uma questão, para mim, em primeira instância, de paladar mesmo, de não me adaptar com a carne, de não lidar bem com a carne. Depois, quando você começa a estudar um pouquinho mais essas questões, você entende, de fato, que se trata de uma questão cultural muito forte, de hábito muito forte. Por isso que eu não gosto de julgar quem come carne, por isso que eu não faço militância, eu não levanto bandeira, eu não obrigo ninguém a ter um estilo de vida parecido com o meu. Eu acho que cada um tem que saber o que é melhor para si, cada um tem que saber o que é melhor para a própria saúde, para a própria consciência, o que faz você feliz, só você pode saber. Então, assim, eu não estou propondo aqui com esse vídeo nenhum tipo de campanha, pelo contrário, eu estou querendo partilhar a minha experiência e, enfim, trocar ideia, conversar sobre o assunto mesmo, porque eu acho de fato que cada um tem que fazer o que acha que é melhor para si. Aliás, eu acho que uma coisa que é bacana também ser dito já desde o início é o seguinte: qualquer mudança que você for fazer de alimentação na sua vida, você que está vendo esse vídeo, consulte um nutricionista. Assim, é importante por uma questão de saúde. O seu corpo precisa estar preparado para qualquer tipo de mudança, né, que vá ser feita. O que acontece? Depois de um tempo, eu comecei a praticar yoga. E foi uma das melhores coisas que eu fiz para minha vida. Quando eu comecei a praticar yoga, existia toda uma questão, né, entre os praticantes do não consumo da carne. Embora ninguém ali obrigasse ninguém a não comer carne. Não é porque você vai praticar yoga que você tem que obrigatoriamente parar de comer carne. Não. Eles simplesmente ofereciam as informações e deixavam as pessoas livres para fazerem as escolhas que elas achavam convenientes a elas. Então tinha muitos seminários, bate-papos, debates, uma série de questões voltadas a isso. E foi lá que eu tomei conhecimento de um documentário chamado Terráqueos, que me deixou completamente estarrecida. É um documentário que fala da relação do homem com o bicho, com o animal, não só na questão da alimentação, mas na questão da indústria, na questão do entretenimento, na questão dos animais domésticos e de como a gente acaba, sem perceber, tornando os bichos de fato nossos reféns e nos colocando como uma raça superior que pode subjugar essa raça que não tem como se defender. O documentarista, não me lembro o nome dele agora, mas eu vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de descrição. Esse filme está legendado e na íntegra na internet, vou deixar para quem quiser assistir. Uma das coisas que ele traz é o seguinte, que ele diz, forte isso, mas é uma coisa a se pensar, que ele diz que enquanto houver matadouros, bichos, enquanto houver matança de bicho desenfreada e essa coisa cruel voltada com a questão dos animais, vai existir campo de concentração, porque ele acha que é uma questão de vibração, inclusive também energética, de consciência, enfim, é forte, é uma coisa para se pensar assim. Outro questionamento que ele levanta é o seguinte: por que o gato e o cachorro a gente ama, põe no colo, leva no pet, corta a unha, esse bichinho fica doente, a gente não dorme à noite, e a vaquinha e o porquinho a gente mata e come, assim, né? As cenas são muito chocantes desse documentário, essa é uma coisa para quem tem mesmo estômago forte. E aí foi nesse momento que entrou para mim, sim, a questão do sofrimento do bichinho. Eu lembro quando eu terminei de assistir, eu estava extremamente tocada e agradecida profundamente a Deus, aos céus, por eu ter nascido, sei lá, abençoada com esse selo desse paladar que não aceitou a carne. Primeiro veio essa questão para mim do paladar, acho que depois veio uma questão mais da saúde física, quando eu comecei a pesquisar essa coisa dos hormônios nos bichos e coisa e tal. Depois veio essa questão, né, do sofrimento, assim, dos bichinhos, e depois a questão ambiental, que a gente sabe, tem milhões de pesquisas hoje em dia que mostram isso,
pesquisas que falam sobre como, por exemplo, os nossos lençóis freáticos estão ficando contaminados por conta da urina dos bichos, dos bois que são criados em cativeiro em larga escala, e os remédios que eles tomam, antibióticos fortíssimos, acabam indo para esses lençóis freáticos, o pum do boi que atinge a camada de ozônio, a plantação de soja que acaba que desmata, assim, tem um desmatamento gigante por conta da produção de soja, e essa soja é utilizada na alimentação dos bichos. Alguns vegetarianos fazem o uso da soja na sua alimentação. Eu particularmente não faço, não gosto de soja, não gosto do sabor, não sinto que para mim digere bem, é uma coisa que não faz parte da minha alimentação, mas também, assim, eu acho que as pessoas, volto a dizer, cada um tem que comer e fazer o que acha que é certo. Eu não estou aqui para criticar quem come ou quem não come soja, existe uma questão, né, um debate muito grande sobre isso, e o vídeo não é para falar disso. Então, mais ou menos, a minha história passa por aí com a questão do vegetarianismo. Aí, muito bem, as perguntas que eu sempre escuto, né? Nossa, mas você não come carne, então você come o quê? Gente, eu como tudo, eu só não como carne. É engraçado, assim, quando eu saio, por exemplo, sei lá, para jantar com meu namorado, vamos supor, a pessoa pede, sei lá, um Osvaldo Aranha e vem lá com as guarnições. Vem um arroz de brócolis, vem um molho à campanha, vem uma farofa de ovo, eu como todas essas outras coisas, menos a carne. Então, assim, eu como tudo, né? E como pizza, e como massa, e como, né, risole recheado com cogumelos, e existe uma gama de possibilidades. As pessoas acham que o vegetariano come só folha. No meu Instagram eu criei uma brincadeira que quando eu vou comer algum prato que está muito bonito, muito saboroso vegetariano, eu fotografo e brinco e boto: vegetariano não come só folha. E não come só folha mesmo, assim, é muito raro eu comer só uma salada, assim, eu como pratos saborosíssimos, eu tenho receitas elaboradíssimas, com milhões de especiarias, com cebolas carameladas, coisas assim, gourmet mesmo. Eu tenho almoços e jantares gourmets, assim, com coisas às vezes bastante simples. Assim, o que eu procuro colocar na minha alimentação semanalmente, digamos assim? Eu como semanalmente feijão, lentilha, grão de bico, brócolis, beterraba, abacate, nozes, quinoa, que é uma coisa que hoje em dia já se sabe que a quinoa tem mais proteína do que a carne. Então, assim, a gente pode sim, é mito isso, de que só a carne tem a proteína que a gente precisa. Não é verdade isso. Gente, quase tudo tem proteína. A questão é a seguinte: se você comer de fato um bife vai ter, sei lá, a proteína que você precisa para aquele dia ou para aquela semana de imediato. Ao passo que para você conseguir com outros alimentos, você tem que comer uma quantidade muito maior de brócolis, de lentilha, de grão de bico. Esse discurso serve unicamente para manter essa indústria da carne funcionando. Porque é interessante para essas pessoas que todo mundo continue acreditando que se você não comer carne, você vai ficar doente, vai te faltar algum tipo de proteína, vai te faltar algum tipo de aminoácido, seja lá o que for. Os cogumelos em geral, os táquios, meji e a própria quinoa, que é um grãozinho que era usada pelos astronautas da NASA, contém uma quantidade gigantesca de proteína. Então, assim, você pode se alimentar de uma maneira saudável, sem o consumo de carne e não ter nenhum tipo de problema com isso. Na questão da saúde, eu nunca tive anemia na minha vida. Eu raramente fico doente, nem resfriado eu pego, graças ao bom Deus, e acho também a essa alimentação que eu faço. Eu sinto que o meu corpo se regenera com uma facilidade muito grande, seja lá do que for. Há anos eu escuto das pessoas: ai, mas você não fica doente? Ela: nossa, mas você é corada, você é vegetariana e é corada. Eu falo: gente, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tomo sol, eu como frutas, eu tomo açaí, eu como abacate, eu como brócolis, eu quero brócolis! Não é possível que comendo todas essas coisas maravilhosas que eu como, eu vou ficar com cara de doente, de pálida? Não vou. Assim, aí que tá, é mito em cima de mito, né? É mito em cima de mito. E às vezes acaba que a minha alimentação fica mais completa do que de uma pessoa que só come todo dia, sei lá, um grelhado e uma salada, né? E a gente tem que entender que isso é uma questão cultural, que é forte. Eu vejo ainda hoje mães, eu já presenciei essa cena 1 milhão de vezes. A criança, sei lá, no restaurante comendo, e aí a criança fala: caninha não. E a mãe fala: caninha sim. Aí a criança empurra e fala: carninha não, caninha não. Não, carninha sim. A mãe fica obrigando a criança a comer carne.
E a mãe não faz isso porque ela quer o mal da cria dela, obviamente que não. Ela faz isso porque ela aprendeu que a criança precisa da carne para comer, para se desenvolver e etc e tal. O que não é verdade. Existem milhões de crianças que são criadas por pais que são vegetarianos, que têm uma saúde de ferro. A Stella McCartney, filha do Paul McCartney, que é uma grande estilista, ela tem depois procurem aí na internet, se eu achar vou deixar o link aqui embaixo de uma entrevista que ela deu grande, com um documentário sobre isso. Ela é uma vegetariana, militante, e falando da criação dela, né, com os filhos, que ela nunca obrigou, que ela sempre alimentou os filhos de modo, né, vegetariano, mas quando eles começaram a ir para a escola, eles tiveram vontade de experimentar algumas coisas que ela falou, ok, experimente, mas que as próprias crianças daí foram comer, sei lá, um hambúrguer do McDonald's e falaram, eu não gostei. E elas mesmas começaram a pensar que aquele hambúrguer, na verdade, era o bichinho. E por conta dessa criação que elas tiveram, elas experimentaram, não gostaram, não quiseram e abriram mão. E são crianças saudáveis. Então, assim, tem muito mito envolvido. Eu acho que a gente precisa, de fato, discutir essas questões. E entender que também não é fácil, não ficar julgando, né, quem come carne. Eu não gosto muito dessas coisas muito radicais que ficam, sabe? Tipo, você é assassino, você come bicho morto, você... Não. Assim, claro, eu acho que se a gente puder fazer um consumo consciente, por exemplo, as pessoas que não conseguem de forma alguma, né, abrir mão desse tipo de alimentação, até por uma questão, né, de pensar global aí do nosso planeta, do meio ambiente, assim, de tentar reduzir, de pensar, né, também no sofrimento do bichinho, que reduzir já é uma coisa bacana. Se eu tivesse que fazer algum tipo de campanha, eu acho que seria a do consumo consciente. Para tudo, não só na questão da alimentação, para tudo, né, pelo bem aí do nosso planeta mesmo, do nosso meio ambiente. Agora, sou natureba, gente? Não sou natureba. Infelizmente eu sou fumante, infelizmente eu sou viciada numa merda chamada Coca Zero. Eu bebo litros dessa merda por dia, por semana, sei lá. São coisas que eu não consigo abrir mão. Assim, adoraria ser natureba, mas não sou. Eu adoro batata frita, eu adoro chocolate, eu adoro sorvete, eu adoro amendoim, eu adoro, sei lá, todas as porcariazinhas que não tenham, né, bichinhos. Eu adoro. Infelizmente, não posso me considerar, né, uma pessoa, dizer, eu sou uma vegetariana, eu milito por isso e eu tenho tudo que diz respeito ao vegetarianismo, faz parte da minha rotina, porque nem sempre é possível. Quando eu tô por mim, eu tô usando um casaco de couro, assim, que eu comprei há milhões de anos atrás, antes disso tudo ser uma questão pra mim, mas tá lá o meu casaco e eu não vou deixar de usar o meu casaco. Assim, quando eu dou por mim, eu tô tentando, de uns tempos pra cá, eu acho que a indústria de cosméticos está bem atenta a essa questão. Eu tenho tentado usar produtos que não fazem testes em animais, mas é muito difícil você conseguir ter uma vida totalmente vegana. Eu sei que tem pessoas que conseguem, eu acho bacana, acho louvável aí a escolha, a militância de cada um, mas eu não posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente ligada, né, totalmente voltada para essa questão. E quem sabe um dia eu consiga aí ser totalmente vegana, não sei, né? E natureba, né, gente? Eu adoraria ser natureba, eu queria muito parar com cigarro e com a Coca Zero. Isso são projetos de vida que eu hei de conseguir. Eu já parei de fumar várias vezes e voltei, mas isso também é assunto para outro vídeo. Dito isso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu tô com um livro aqui que se chama Método de Boa Alimentação, que é do mestre De Rose. Eu tive a alegria de praticar nas unidades do mestre De Rose durante bastante tempo. E aí o seguinte, neste livro, o mestre De Rose, ele fala da experiência dele, né, como eu estou contando para vocês aqui a minha, ele conta aqui no livro da experiência dele com a questão da alimentação. Ele quebra alguns mitos, sim, em relação a essa questão toda da proteína, em relação esses mitos todos que cercam o vegetarianismo. Ele conta a história da cachorra dele, da Jaya, que é uma Weimaraner maravilhosa, que, né, teoricamente é um bicho carnívoro, mas foi criada a vida inteira com legumes e fruta, e a cachorra nunca ficou doente, tem uma saúde de ferro, tá viva aí, nem sei, a Jaya já deve estar com mais de 10 anos. Ele conta a história da Jaya, mostra as fotos, enfim. Eu acho que para quem
tá querendo fazer uma mudança na alimentação, tanto por uma questão de saúde, ou por uma questão de consciência ambiental, ou por essa questão, sim, de pensar aí no sofrimento dos bichinhos, de tentar minimizar isso de alguma maneira, eu acho que um bom começo, além de procurar um nutricionista, óbvio, sempre, é a leitura desse livro aqui, olha. E aí, né, depois de eu falar tudo isso, você deve estar se perguntando, tipo, mas, oi, você pratica yoga e fuma? Você praticava yoga e fumava? Como é isso, né? Você acabou de falar agora há pouco. É que quando eu pratiquei esses 2 anos na unidade, certinha, bonitinha, dedicada, eu fiquei 2 anos sem fumar. E não, eu não engordei, eu não fiquei neurótica, eu não fiquei maluca, eu não fiquei nada disso. Como eu fiquei de todas as outras vezes que eu parei de fumar, sem o auxílio do yoga. Como eu disse, eu continuo praticando, faço minhas práticas em casa, mas a gente sabe que é diferente, né? A gente acaba dando umas matadinhas, assim, não é como você ter essa rotina, você ter essa prática mesmo monitorada. Então eu tô com um projeto aí de parar de fumar de novo e vou voltar a praticar com afinco de novo. Espero que funcione de novo. E aí, quem sabe, né, eliminando o cigarro e a Coca Zero, eu posso dizer que eu atingi aí o que eu considero de bom, sei lá, de vida saudável pra mim. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões, que possa ter ajudado as pessoas que estão de alguma maneira querendo entrar um pouco mais nesse universo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição o caminho para esse livro e vou deixar também um texto que eu escrevi sobre essa questão toda do vegetarianismo. É isso, espero que vocês tenham gostado do Meus Cafés e Uma com Gás de hoje. Um super beijo e até semana que vem. Olha aí, olha aí, olha aí. Garota libriana! A garota é libriana. A garota precisa de proporção. A garota precisa de harmonia. Quanta besteira, né? Olha lá. Fixação, o brinco está torto. Fixação, o cabelo tá uma assombração. Fixação, o brinco está torto. Fixação, o cabelo está uma assombração. Gente, eu cortei de novo, vocês devem ter reparado, né? É porque eu tentei tirar o buraco, mas esse é assunto para outro vídeo. Beijo!